E aí galerinha, tudo bom? Vamos continuar o nosso conteúdo, mais uma vez um videozinho à noite, tá bom? É o horário que eu tô tendo pra gravar os vídeos. Então a sombra aí vai atrapalhar um pouco, mas eu acho que não, vocês se garantem, não vai atrapalhar em nada não. Então vamos lá, a gente vai falar agora de estatística, certo? Estatística, gente, é a parte da matemática responsável por coletar, analisar dados de pesquisas. Você imagina que a galera vai fazer uma pesquisa sobre, sei lá, as cores preferidas dos alunos, ou a quantidade de dinheiro que foi gasto na merenda durante a semana. Então tudo isso, eles vão coletando as informações, vão guardando, analisando, colocando em tabelas, em gráficos. Então toda essa parte é chamada de estatística. Um exemplo mais claro que a gente pode dizer é aquele quando a gente está em época de eleição. Sempre tem aquelas pesquisas de intenção de voto, também nos dias de hoje a questão do coronavírus. Você pode prestar atenção que tem sempre pesquisas e estatísticas relacionadas à quantidade de mortos, a quantidade de infectados, quantidade por mês, por ano. Tem vários gráficos e tabelas que você pode enxergar essas questões, certo? Então a gente vai entender um pouquinho melhor cada um. Vamos falar primeiro dos gráficos. Uns gráficos que a gente utiliza mais na estatística são o gráfico de coluna, o gráfico de barras e o gráfico de segmentos. Vou ensinar como fazer o gráfico de cada um desses tipos, tá bom? Vamos aqui tomar esse exemplo. Vamos supor que foi feita uma pesquisa, né, sobre as cores prediletas de certas pessoas. Aí 10 pessoas afirmaram que a sua cor preferida é azul, 5 pessoas afirmaram que era verde, 15 era rosa e 10 disseram que preto era a sua cor preferida. Beleza, vamos fazer um gráfico. No gráfico a gente vai fazer como se fosse um plano cartesiano, né, que vocês já estudaram. Uma reta vertical e uma reta horizontal. Na reta vertical, na reta de cima, vai ser sempre a quantidade numérica, ou seja, a quantidade. Sempre números do menor para o maior. Lembra da reta numérica? Então é 0, 1, 2, 3, taranana. Aqui, gente, você pode colocar de acordo com o que tem aqui nas informações, ou você pode botar de 1 em 1, de 5 em 5, de 10 em 10, mas aqui eu vou colocar de 5 em 5, tá bom? 5, 10, 15. Que são os números que aparecem. 5 em 5. E aqui na parte de baixo, que são as informações, é do que está sendo tratada a pesquisa. No caso aqui da gente é sobre as cores. As cores. Então, o gráfico de coluna já está dizendo. A gente vai fazer uma coluna. Uma coluna é assim, ó. Reto. Vocês já viram assim também na televisão passando. Então aqui vamos primeiro colocar as cores, né? Azul. Verde. Rosa. Vou escrever tudo não porque eu acho que não vai nada não. E preto. Então tá aqui, ó. Então agora é só a gente fazer agora a coluna. Azul são 10 pessoas. Então a gente vai fazer uma coluna até o 10. Aqui você faz reto, gente. É porque eu tô só naquele preço lá. Então 10. Verde foram 5 pessoas. Então você faz uma colunazinha até o 5. Ó, até o 5. Sempre colunas. O gráfico é de coluna, então você faz uma coluna. Rosa foram 15, então você vai procura fazer uma coluna até o 15. E o preto foram 10, então iguala com esse aqui, ó. Se você prestar atenção, gente, eu não escrevi o 10 duas vezes aqui, não. Só uma vez, porque aqui é como se fosse a reta numérica. Não existe 0, 5, 10, 10 de novo, não. É na ordem. Então não precisa repetir os números, não. Coloca só uma vez. Então mais ou menos seria assim. Aí aqui vai ter as cores e tal. Então através da tabela, dos gráficos, a gente consegue enxergar melhor as informações. Eu esqueci até de dizer o que era gráfico. A gente utiliza os gráficos para organizar melhor as informações. Então nessa pesquisa, colocando um gráfico, a gente pode analisar melhor. Que o rosa teve mais escolhas, o verde teve menos escolhas, o azul e o preto tiveram quantidades iguais. Entendeu? Se fosse perguntado quantas pessoas participaram da pesquisa, bastava você somar, né? 10 mais 5 mais 15 mais 10, que dava 20. 20 mais 20, 40. Então 40 pessoas foram entrevistadas.
Só somar a quantidade aqui. Então, gráfico de coluna, números, as informações da tabela e faz as colunas. O gráfico de barra eu vou utilizar esse mesmo exemplo. A diferença entre barra e coluna, se você prestar atenção aqui, ó, uma barra é assim, uma coluna é assim em pé, e uma barra é assim. Imagina uma barra de chocolate, uma barra de peso, né, de malhar, no pain no gain. Então, a diferença aqui no coluna, ela fica assim, e no de barras ela vai ficar deitada. Se ela vai ficar deitada, então é como se eu trocasse, ó, ela vai ficar assim, ó. Então eu vou trocar as informações. Então aqui, em vez de ficar a quantidade, aqui vai ficar as cores. E aqui embaixo a quantidade. Então você vai inverter. Então aqui 5, 10, 15. Sempre, ó, imagine que aqui é o zero, aqui é onde começa, ó, certo? E aqui eu vou colocar as cores. Azul, verde, rosa, preto. E aí é só fazer a coluna. O azul foram 10, então eu faço aqui, ó. Azul foram 10. O verde foram 5. O rosa foram 15, então vou lá por 15. Égua. E o preto, o 5. O preto é 5, não, o preto é 10. Então fica mais ou menos assim. Vocês forem fazer, vocês façam bem retinho, viu, gente? Usem régua, vai ficar bonitinho. Então, você vê que o gráfico é parecido, a diferença aqui que é coluna e aqui é um bar. Eu usei as mesmas informações. Só botar aqui o celular no silencioso, né? Mas não dá certo não. Vamos lá. Já no gráfico de segmentos, ele geralmente o gráfico de segmentos é utilizado na questão do tempo, em relação ao tempo, uma pesquisa em relação a um tempo. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo como se fosse uma pessoa, quanto a pessoa gastou com lanches, né, durante a semana. Então na segunda ele gastou 15 reais, na terça 20, na quarta 10, na quinta 25, na sexta 30. Outro exemplo também, pode ser que a gente viu na televisão, quantidade de infectados no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril e assim vai. Então sempre é uma pesquisa com relação ao tempo. É sempre tempo, ou dias, ou meses, ou anos, entendeu? Então é em relação ao tempo de segmentos. Como é que é feito o gráfico de segmentos? Você vai fazer, a gente vai fazer aqui, né? Faz o plano cartesiano. Aqui, quantidade sempre aqui. Então aqui vai ser o dinheiro. Sempre a quantidade numérica na vertical. A única vez que troca é no barras. Então aqui, vertical, quantidade de números. Então eu vou aqui de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Aí não tem mais, né? Então eu vou colocar os valores que já tem aqui. 10, 15, 20, 25, falta o 30. Vou puxar mais pra cá aqui, ó, que vai ser o 30. Então vamos supor que vai ficar assim. 10, 15, 20, 25 e o 30 lá no final. Certo? Então sempre os números aqui. E aqui sempre do que está falando a pesquisa. Então aqui eu sempre vou colocar na ordem, gente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quarta, quinta, sexta. Não vou trocar a ordem não, botar quarta primeiro. Não, sempre na ordem. Aí a gente faz igual um plano cartesiano mesmo. Vai ligando os pontos. Segunda foram 15 reais. Então vou ligar, ó, segunda com 15 reais. Igual o plano cartesiano. Marca o pontinho. Terça foram 20 reais. Tá? 20 reais. Quarta, 10 reais. Faz o pontinho. Quinta, 25. Ó. Então, ó, sempre igual um plano cartesiano. E sexta, 30. Então, sexta foi lá em cima. Só que tem a diferença. Agora você vai ligar os pontos. Mas você não liga de qualquer jeito não. Você vai ligar na ordem. De segunda vai para terça. Ó, segunda eu vou ligar para terça.
segunda e terça. De terça liga para quarta. Então vem para cá. Então vem para cá, não é para vir para cá não. Vem na ordem. Então segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na ordem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então aí nesse gráfico que a gente utiliza, ele é usado mais para você analisar. Por exemplo, qual o dia da semana que ele gastou menos, que ele teve menos gastos. Então quarta-feira ele gastou menos, R$10. Quando ele gastou mais, sexta-feira ele gastou mais, tarará, tarará. Então esse é um gráfico. Aí agora a gente vai passar para média. Média aritmética. Para que é usada a média, gente? A média, vocês veem muitas coisas. Na escola, por exemplo, você tem a média. Você tem a sua N1, a N2 e a N3. Para calcular a sua média, você soma e divide por 3. Essa média é utilizada para você achar um valor no meio. O nome já está dizendo média. É um valor que nem vai ser extrapolado, nem vai ser faltando muito. É um valor exatamente no meio. Por exemplo, aqui do dinheiro gasto na semana, qual seria a média de dinheiro que ele gastou, mais ou menos, por dia? Então, a gente aprende a calcular a média desse jeito. O que é a média? A aritmética simples. É a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Vamos aqui, por exemplo. Qual é a média de idade dos alunos? Vamos supor que foi feita uma pesquisa, e tem que o aluno 1 tem 12 anos, o aluno 2 tem 15, o aluno 3 tem 16, o aluno 4 tem 10 anos. Qual é a média de idade dos alunos? Então, para eu calcular a média, sempre que ele fala média, gente, é média aritmética simples. Então, é a soma dos valores. Então, é a soma de 12 mais 15 mais 16 mais 10. Então, é a soma dos valores dividido pela quantidade. Então, quantos valores eu somei? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dividir todos eles por 4. Então, isso é a média. Soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então, vamos fazer aqui a conta, né? 12 mais 15 dá 27. 27 com mais 10, 37. 37 com 16, 47. 53. Então, dá 53. Dividido para 4. Vamos lá, continuando. Aí é só você fazer a divisão. 53 dividido para 4. Começa pelo 5, vai 1. 5 menos 4 dá 1. Baixo 3. Aí, que número vezes 4 dá 13? 3. 3 vezes 4 dá 12. Subtrai e sobra 1. Adiciona a vírgula, põe o 0. Então dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Bota um 0, fica 20. Então dá 5. Se não for esse 4 dá 20. Morreu. Então é 13,25. Então a média de idade é 13 anos e meio, mais ou menos, né? Então, recapitulando. Soma dos valores, divide pela quantidade. Depois assim que você faz a soma, achou a divisão, achou a média. Vamos ver aqui esse outro exemplo. Qual a média do fulano? Vamos supor que ele fez a prova de matemática, tirou 10, português tirou 8, geografia tirou 7, história 5 e ciências 5. Qual seria a média desse aluno? Então, a média aritmética é a soma dos valores. 10 mais 8 mais 7 mais 5 mais 5. Dividido pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Você não vai dividir por 5. Na escola, por exemplo, de vocês, né? Vocês têm 3 notas. N1, N2 e N3. Soma as 3, divide por 3, dá a média de vocês. Do mesmo jeito. Então aqui a gente divide por 5 porque são 5 notas. Então vamos calcular. 10 mais 8, 18. 18 mais esse 5 mais 5 aqui dá 10, ó. Então, aqui dá 18. 18 mais 10 dá 28. 28 com 7 dá 35. 35 dividido para 5 dá 7. Então a média do fulano é 7. Passou de ano na cagada. Certo? Então média é só você somar e dividir pela quantidade. Com uma atividade, como exercício, ó, vai ficar isso aí. Só essas duas questõezinhas, tá bom? Vou deixar tudo no Classroom. Não se esqueça de dar o like e comentar pedindo a presença da aula, certo? Beijão, beijão, beijão. Até mais.